Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem ou marchem. Agora os irmãos vai no capítulo 15 do Êxodo, a mesma coisa, o mesmo livro. Amém? Onde a palavra do Senhor vem dizendo assim: Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. O Senhor é homem de guerra. E Senhor é o teu nome. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, confesso que não sabia que seria eu que estaria ministrando nessa sexta. E o presbítero Rodrigo falou no sábado comigo que eu estaria ministrando. E eu fui orar ao Senhor pedindo uma palavra, uma confirmação, para que o Senhor queria falar com o teu povo neste dia. E quando foi no domingo, eu estava aqui adorando a Deus junto com os irmãos. E ao decorrer do culto, o Senhor me trouxe essa passagem à mente. O Espírito me trouxe essa passagem ao coração, dizendo assim: Por que clamas a mim? Diga ao povo que avance. E eu fui orar, buscar direcionamento do Senhor, e eu entendi que o Senhor queria falar conosco através dessa passagem. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, onde os irmãos sabem que no capítulo 15 de Êxodo, Moisés está aqui salmodiando, louvando ao Senhor, pelo feito tão glorioso que Deus fez na sua vida, e também na vida do todo o povo de Israel. No versículo 14 de Êxodo, 14, versículo 15, melhor falando, o Senhor faz a seguinte afirmação para Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem, que avance. É bem conhecido essa palavra. E eu comecei a ler a Bíblia, conversando com o Espírito Santo, e o Senhor me falou a respeito de algumas coisas através desse livro, que nós podemos entender nessa noite como resposta de Deus para a tua vida. É bem verdade que nós estamos numa campanha, cujo título é Jeremias 33:3, Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. E o Senhor já está dizendo através dessa palavra: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O que o Senhor está querendo dizer conosco nessa noite? Que vocês já clamaram por 6 dias. E hoje é o 7º dia. É dia do povo avançar. É dia do povo receber vitória. Porque o povo entende que clamando, chamando a atenção de Deus, Deus desce com resposta na terra. O livro do Êxodo, ele vem nos mostrando algo muito interessante. O livro do Êxodo faz parte dos 5 primeiros livros veotestamentários. O livro do Êxodo faz parte do 2º livro, também conhecido como Pentateuco. O livro do Êxodo tem algo muito interessante que vem nos mostrar através da palavra e do conhecimento histórico.
o livro do Êxodo vem dizendo, através de todos os seus capítulos, que há uma saída para o seu povo. O livro do Êxodo vem mostrando para o seu povo, para o povo de Deus, talvez você não entendeu, que há uma saída para o seu povo, há uma saída para o seu povo, e era exatamente isso que estava acontecendo no período aqui, onde o povo de Israel estava aproximadamente 430 anos cativo, estava preso no Egito, o povo sofria, o povo era escravizado, o povo, mesmo estando escravizados, eles continuavam frutificando, porque o que Deus quer falar conosco nesse livro, é mesmo que o povo não saiba que há uma saída, Deus se revela mostrando que há uma saída. Deus se revela mostrando que há uma saída. O próprio nome Êxodo, no seu original grego, trazendo para a língua portuguesa, quer dizer saída. E Deus está dizendo conosco, independente a situação que você esteja, há uma saída. Independente o que você esteja vivendo nesse país, há uma saída. Independente do que você esteja vivendo na tua casa, na tua família, há uma saída. Independente do que você esteja vivendo no teu casamento, no teu ministério, há uma saída. Independente do que você esteja vivendo na sua área financeira, na sua área particular, onde ninguém conhece, mas o Deus nosso Todo-Poderoso, Ele conhece, Ele está dizendo que há uma saída para nós. Mas só que o que nós precisamos entender, que só há uma saída se Deus estiver no negócio. O que nós precisamos entender é que não há saída se Deus não estiver conosco. O que nós precisamos entender que se Deus não estiver conosco, nós batalharemos as pelejas e as guerras que era para o Senhor pelejar por nós. Mas só que Deus traz um despertamento para a nossa vida hoje. É Deus que peleja por nós, irmão Alessandro. É Deus que peleja pelo teu povo. É Deus que peleja em meio a esse país. É Deus que peleja em meio a esse sistema. Nós podemos estar implantados num país diferente, de culturas diferentes, assim como o povo estava no Egito. Mas só que nós entendemos que o mesmo Deus que desceu para o povo no Egito, é o mesmo Deus que desce nessa nação, é o mesmo Deus que desce na tua família, é o mesmo Deus que desce na tua casa, é o mesmo Deus que desce nas suas finanças, é o mesmo Deus que desce para te livrar do cativeiro que você está vivendo. E não importa o cativeiro que você está vivendo, o nosso Deus é poderoso para descer em qualquer cativeiro e libertar o seu povo. Independente do que você esteja vivendo, entenda nessa noite que ainda há uma saída. Ainda há uma saída para o povo de Deus. Mesmo que o sistema dessa nação, pastor, tente nos parar. Mesmo que o costume dessa nação tente nos parar. Mesmo que o presidente dessa nação tenta fazer o seu povo parar de frutificar. Mesmo que o sistema tenta de alguma vez colocar fardo pesado sobre nossos ombros. Através dessa palavra eu entendo algo. Quando nós entendemos que Deus está no nosso meio, não há sistema, não há governo, não há opressão, não há inimigo, não há resistência do inimigo.
porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. E o versículo 30 vem dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus está querendo que nós entenda, ainda que esse sistema tente nos parar, ainda que esse sistema faça de tudo para nós não frutificarmos, nós vamos frutificar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, esse ministério vai prosperar, esse ministério vai crescer de uma maneira sobrenatural, o teu ministério vai crescer, a promessa de Deus vai acontecer na tua vida, porque Deus ainda ouve o clamor do seu povo, e aqui tem um povo que está clamando, que está gemendo, que está buscando, entendendo que Deus ainda ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa história. Êxodo capítulo 1. A Bíblia vem dizendo que após José e toda a sua geração serem mortas, agora no Egito se levanta um novo rei, se levanta um novo faraó. E o erro desse faraó que se levantou, desse rei, foi querer tentar parar a promessa do Senhor e não o povo de Deus. Porque ele se levantando contra o povo de Deus, não estava se levantando contra o povo, estava se levantando contra o próprio Deus, estava se levantando contra a melina dos olhos do Senhor. Então é impossível alguém que se levante contra o povo de Deus e Deus não desce com resposta. Eu vou repetir. É impossível aqueles que se levantam contra o povo de Deus. E quando o povo começa a clamar, quando o povo começa a ser oprimido, quando o povo começa a entender que não vai mais conseguir, quando o fardo está pesado, quando o povo entende que acha que vai fracassar, Deus lá dos altos céus ouve o clamor do seu povo. E o mais interessante aqui que eu aprendi com um grande teólogo, pastor Leandro. Glória a Deus, gente. A gente tem teólogo na igreja, gente. É que Deus não ouve e não desce apenas pelo clamor do povo. Deus se lembra das ofertas, do sacrifício que o seu povo fez anteriormente. Deus se lembra da promessa que ele fez para Abraão. Deus se lembra da promessa que ele fez para Isaac. Deus se lembra da promessa que ele fez para Jacó. E Deus diz assim: é impossível se levantar contra o meu povo, querendo parar o projeto que eu tenho com eles. Eu vou levantar alguém para ir libertar o meu povo que está sofrendo, para ir libertar o meu povo que está clamando. Então, se você nessa noite estava clamando, estava se humilhando, estava chorando, já não estava aguentando mais, Deus se lembrou das ofertas que você ofereceu. Deus se lembrou do sacrifício que você ofereceu. Deus se lembrou de quando você estava na tua casa, não aguentando mais, dizendo: Deus, eu não consigo, eu vou fracassar. Mas o Senhor diz: você consegue, sou a tua força, eu sou contigo, eu te sustento, o meu Espírito te levanta nesse momento
e você vai continuar. Eu não sei se você está entendendo. Deus lembrou da promessa que Ele tem com a tua vida, com a tua casa, com o teu ministério, com a tua família. Deus se lembra das ofertas que você ofereceu. Deus se lembra do sacrifício que você ofereceu. E Deus não deixará desse jeito a situação que você deixou na tua casa, a situação que você deixou na tua família. Deus desce com resposta nessa noite para a nossa vida. Deus desceu com resposta para o povo no cativeiro após 430 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta, mas a resposta de Deus desce hoje para você, dizendo que você não vai parar, que você vai continuar, porque tudo aquilo que se levantou contra ti, tua casa, tua família, está se levantando contra a promessa de Deus, contra a promessa de Deus. E Deus vela pela tua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se lembre das promessas que Deus tem para a tua vida, se lembre da promessa que Deus tem para a tua vida. E nesse tempo aqui, todos os irmãos conhecem a história. Havia uma mulher com o nome de Joquebede, seu esposo Anrão. E essa mulher dá à luz a um menino. A Bíblia vem contando que o menino era formoso. E após Joquebede dar à luz ao menino, ela consegue esconder o menino por 3 meses. Passa-se o período de 3 meses. Joquebede já não consegue mais esconder o menino. Joquebede agora pega uma arca, betuma com piche, com barro. Pega a arca, vai para a beirada do rio, coloca a margem do rio, junto aos juncos. E a Bíblia diz que agora desce a filha de Faraó para se lavar junto com as suas servas. E a Miriam, a irmã desse menino, estava de longe olhando e vendo o que iria acontecer com a criança. A filha de Faraó agora ouve o choro do menino, manda a sua serva pegarem a arca. Quando levam a arca para a filha de Faraó, ela abre, vê que era um menino formoso. Vendo que era um menino formoso, ela já entende que era um filho dos hebreus. A Miriam agora que estava por perto para ver o que aconteceria com a criança, pega, vai até a filha de Faraó, diz para a filha de Faraó, se por acaso ela não precisa de uma ama ou de uma cuidadora para a criança. A mulher agora, ela acha interessante essa ideia, e diz que poderia trazer uma ama. Miriam sai, traz Joquebede para cuidar do próprio filho. O tempo vai passando, essa criança cresce. Agora essa criança cresce em toda a ciência do Egito, nos melhores estudos, melhores escolas. O tempo passa, essa criança agora está com aproximadamente 83 anos, próximo ao Monte Horebe, ao Monte de Deus. Êxodo capítulo 3 vem contando essa história. E a Bíblia diz que essa criança agora tem o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. Essa criança, como eu disse, cresceu, está em Êxodo 3. Estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que agora, quando Moisés vá para trás do monte, ele vê agora uma visão. Moisés se vira e vê uma sarça que estava pegando fogo, mas o fogo não a consumia. Moisés se vira para tentar chegar na sarça. A palavra do Senhor diz que o anjo brada de dentro da sarça dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo.
Sabe que eu entendo com o que Deus queria falar para Moisés? Antes mesmo de você querer ver uma grande visão minha, entenda quem fala contigo. Antes mesmo de você querer chegar a uma visão, a um ato grandioso que eu estou fazendo, entenda quem fala contigo, porque eu sou Deus dos teus pais, eu sou Deus que te conheço, e é impossível eu usar alguém que eu não conheço. Deus se apresenta para Moisés. Talvez você não entenda o que está acontecendo até agora na tua vida, mas é Deus se apresentando para você e está te dizendo: eu falo contigo, e antes mesmo de você fazer coisas grandiosas, eu me apresento para você, porque é impossível você fazer o que eu tenho na tua vida antes de ouvir a minha voz, antes de conhecer quem fala contigo. E o interessante é que a Bíblia diz que Moisés agora, quando Deus fala sobre os seus pais, ele cobre a sua face. Moisés estava querendo nos mostrar como que há um Deus que conhece toda a minha descendência, e eu ainda não conheço quem Ele é. Mas o gratificante é que Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Do mesmo jeito que Ele se apresentou para Davi no pasto com 16 anos, Ele se apresenta para Moisés com aproximadamente 80 anos. Por isso não tem idade para você, seja jovem, seja pequeno, seja adulto ou seja senhor. A tua hora vai chegar. Se você ainda não conhece a Deus, Ele se apresentará para você. E agora Deus, Ele se apresenta para Moisés. E eu já estou caminhando para concluir. Deus se apresentando para Moisés, Moisés entendendo quem falava com ele, quem era. Moisés agora recebe uma ordem de Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu estou vendo que os capatazes estão colocando fardo pesado sobre o meu povo, Moisés. Mas só que eu preciso de alguém que vai lá e diga que há um Deus que vela pela promessa que foi feita para eles. E aqui acontece algo interessante, que Moisés começa a falar: mas Deus, eu não sei falar. Quem sou eu para ir falar do teu nome para os teus filhos e para Faraó? Eu imagino Deus olhando para Moisés e dizendo: realmente, você não é nada, mas quem desce para ir na tua frente é tudo. Você não é nada, eu não sou nada, mas o Deus que está conosco é tudo, poderoso para nos manter firme naquilo que Ele tem de propósito para a nossa vida. E Moisés agora continua dando desculpa: mas eu não sei falar. Eu preciso aplicar para nós. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Eu não sei reger. Eu não sei administrar. Mas até quando você ficará dando desculpa para cumprir o propósito de Deus? Porque Moisés tinha escolha. Ele tinha duas escolhas. A primeira, obedecer à voz de Deus, fazer conforme a palavra do Senhor, marcar aquela geração através pelos feitos de Deus e marcar as gerações futuras até nos alcançar. E nós conhecemos a história de Moisés como um grande líder. Mas tinha a segunda: desobedecer à voz de Deus e ser lembrado como um covarde. Mas graças a Deus que nessa noite aqui, eu vejo homens e mulheres que obedeceram à voz de Deus,
que entenderam que o grande eu sou está no controle de tudo e está fazendo a sua vontade segundo o seu propósito. E Moisés agora, ele entende aquilo que Deus queria com ele para o seu povo. E Moisés diz, mas diz para mim, o que eu direi para os filhos de Israel e para Faraó, quem me enviou? E Deus diz para Moisés, diga que eu sou te enviou. Diga que eu sou o que sou te enviou. Moisés agora, ele sai rumo ao Egito. Chegando no Egito, começa a falar para os anciões que estavam em cativeiro, dizendo, o Deus dos teus pais me enviou. Os Deus dos teus pais me enviou. Eu estou aqui porque Ele ouviu o clamor de vocês, e Deus desceu na terra do Egito, para tirar você do cativeiro. Agora eu vejo Moisés indo até Faraó, e dizendo para Faraó, Deus me enviou, liberta o povo. Mas mal ele sabia que era um propósito de Deus, que Faraó não libertasse o teu povo. Os irmãos conhecem a história. Deus envia 10, as pragas ferem Faraó, oprime o povo de Faraó, porque é impossível oprimir o povo de Deus e ficar ileso, porque o castigo vem de Deus para o povo do Egito. O nome do Senhor estava sendo glorificado na terra do Egito, na terra que o povo estava frutificando em meio à grande aflição. Deus estava mostrando para Faraó, você se levantou contra o meu povo escolhido. E quando se levanta contra o meu povo escolhido, eu desço, afrinjo o povo, afrinjo a terra e dou liberdade para os meus escolhidos. A palavra do Senhor diz que agora Deus amolece o coração de Faraó após as pragas. Faraó deixa o povo ir. O povo sai do cativeiro. E tem algo interessante agora aqui que me chama a atenção e eu já começo a concluir. Preste atenção. Quando Deus tira o povo do cativeiro, Deus faz com que o povo segue pelo deserto, em volta do deserto. Entenda, porque muitas vezes nós estamos no deserto e nós não podemos reclamar, porque é Deus que faz o povo andar pelo deserto aqui. Porque se o povo fosse pelo caminho que é reto, pelo caminho que é mais próximo, o povo veria as guerras dos filisteus e voltaria para o Egito. Por isso nós não podemos reclamar do caminho que nós estamos traçando. Porque me diz aqui quem nunca passou pelo deserto, ou quem nunca está passando por um deserto. Mas nós devemos entender nessa noite que o deserto muitas vezes não é do inimigo. O deserto, Deus está querendo mostrar que libertou a gente de algum lugar, que Ele tirou da onde nós estávamos presos, e que Ele colocou a gente para andar em círculo no deserto. Porque o caminho que era reto, nós poderíamos muitas vezes desviar do caminho do Senhor e se perder, e voltar para onde nós saímos. O que Deus está querendo falar com o seu povo, não é para vocês ir pelo caminho fácil, é para vocês ir dando volta no deserto. Porque enquanto vocês vai dando volta no deserto, vocês vão tendo intimidade comigo. Porque vocês, enquanto vai dando volta no deserto, vocês começam a pensar da onde vocês saíam, mas começam a me agradecer. E o interessante é que o povo agora, dando volta pelo deserto, começa a reclamar. Mas quando o povo começa a reclamar para Moisés, Êxodo capítulo 14, abre aí comigo rapidinho. Olha que o Senhor fala para Moisés, quando o povo começa a reclamar no deserto que está dando voltas,
que está vendo o inimigo se aproximar, que está vendo o Faraó, seus carros, seus cavaleiros se aproximar. O Senhor falou a Moisés dizendo: diga aos filhos de Israel, para que voltem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho. E aqui eu encerro com vocês. O problema de quando nós estamos no deserto dando voltas, e nós não prestamos atenção do caminho que Deus nos deu, é que enquanto nós estamos dando volta, o Senhor vai chegar um momento que Ele vai dizer para nós: para, e volte. Nem sempre voltar quer dizer que você está fora do caminho do Senhor. Muitas vezes nós voltamos porque a saída que Deus preparou estava atrás. E como nós estávamos andando, olhando apenas para o deserto, vendo as dificuldades, nós não vimos a saída que Deus preparou. E Deus é obrigado a falar: Moisés, diga para o povo que volte por Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. E o interessante aqui é que Deus faz o povo voltar pela saída que Ele quer, mas coloca o povo entre o mar e Migdol. Eu falei: Jesus, por que o Senhor fez o povo voltar por aqui, Deus? E por isso que é bom crescer na graça, no conhecimento, porque eu fui pesquisar o que significa Migdol, pastor. Vocês sabem o que significa Migdol? Torre de vigília. Eu vou repetir. Migdol no original do hebraico significa torre de vigília. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Eu preparei uma saída para vocês, como vocês não viram. Eu fiz vocês voltar, ficar na torre de vigília, em frente ao obstáculo que vocês acham que não vai passar, olhando o inimigo se aproximando, para vocês entenderem o grandioso será o livramento que eu tenho na sua vida. E aqui o povo começa a não entender o que Deus queria, porque o povo estava parado em frente ao mar, e olhava para trás, vinha Faraó com seus cavaleiros, para acabar com o povo de Deus. E o capítulo 14, versículo 15 que nós lemos, vem relatando exatamente aquilo que Deus fala para Moisés, quando o povo estava reclamando, quando o povo estava murmurando na torre de vigília. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe para a torre de vigia, para nós entendermos que a nossa bênção está bem perto, que nós já estamos de frente com a nossa promessa. Inimigo nenhum vai parar o povo de Deus, inimigo nenhum vai frustrar os projetos, os planos de Deus. E agora o povo reclamando com Moisés: Moisés, por acaso não tinha sepulcro no Egito para que nós venhamos morrer? Moisés se cala, fala com Deus, e o Senhor diz para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que avancem. E o Senhor está dizendo nessa noite aqui: vocês clamaram talvez 1 ano, vocês estão clamando nessa campanha em prol de algo para a sua vida, durante 6 dias, durante várias semanas, mas o interessante é que vocês não estão murmurando, vocês estão na torre de vigia. Vocês entenderam que Deus está no controle. Vocês estão a um
passo de alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E assim como Deus diz para Moisés, para o povo avançar, o Senhor está dizendo para nós nessa noite: chegou a hora de avançar. Não é mais tempo de clamar nessa noite. É tempo de você olhar para o horizonte e ver o milagre que Deus está fazendo na tua história. Quer que eu termino com a autorização do pastor? Os irmãos podem se colocar de pé. Irmãos, Deus muitas vezes nos traz para uma torre de vigia e faz com que nós vemos tudo aquilo que está querendo acabar com o nosso projeto, tudo aquilo que está querendo acabar com os nossos sonhos. Mas só que o mais importante é que não é acabar com o nosso projeto e nem os nossos sonhos. Porque os sonhos que nós sonhamos é o próprio Deus que nos dá. Os projetos que tem para se cumprir na nossa vida é o próprio Senhor que projetou. Então comece a contemplar na sua frente algo grandioso que Deus está fazendo, porque você vai atravessar para o outro lado e encerra nessa noite um ciclo de perfeição, porque Deus está no controle de tudo e está dizendo para nós que nós cantaremos um hino de vitória do outro lado. Eu não sei se você entendeu, nós cantaremos um hino de vitória do outro lado. Traga a sua mente agora nesse momento. Eu quero que você traga a sua mente nesse momento tudo aquilo que para ti era impossível nesta campanha, porque a campanha era: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus está descendo com respostas, está trazendo coisas grandes. Você, eu iremos atravessar cantando, chegaremos do outro lado entoando um hino de vitória. E passaremos a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Cantaremos um cântico novo, cantaremos ao Senhor, porque Ele triunfou sobre os nossos inimigos. Eu não sei se você está entendendo, é tempo de cantar, porque o Senhor está nos dando a vitória em nossas mãos. Se você crê, agradeça a Deus, exalte o nome dEle, porque tem resposta de Deus para a tua vida. O projeto de Deus vai acontecer na tua vida. Talvez você está à espera de um documento, talvez você acha que para você é impossível, é um obstáculo grande, mas o Senhor está entregando na tua mão. Talvez você esteja com uma doença, a tua família enferma, mas Deus ainda cura, Deus ainda liberta, e a vitória já está nas tuas mãos. Talvez você estava dizendo: mas meu ministério não frutifica, tem algo que está parando, que está barrando. Deus abre um caminho novo para você em meio ao deserto, e você vai passar e vai contemplar e vai cantar um hino de vitória. E aqui eu termino, irmãos. Eu trouxe todo esse contexto para você entender que as promessas sobre a sua vida vai se cumprir. A promessa para o povo de Israel era alcançar Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a tua vida, mas só que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Comece a contemplar tudo aquilo que tentava te parar, porque assim como o anjo do Senhor foi para trás do povo israelita, quando eles começaram a passar por aquele mar, o anjo do Senhor está indo para trás de nós, enquanto nós estamos indo rumo à vitória, enquanto nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém.
E enquanto nós não chegamos na terra prometida, nós cantaremos um hino de vitória, nós receberemos do melhor dessa terra, nós comeremos do melhor dessa terra, porque Deus está conosco e nós já somos mais que vencedores.